Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. Neste segundo bloco, tenho a honra de receber a nutricionista bariátrica Nádia Naira. Ela que está aqui para poder falar sobre um assunto muito importante. Por quê? Eu tenho certeza que você tem algum amigo, algum parente que já realizou ou pretende fazer a famosa cirurgia bariátrica. E justamente sobre esse assunto está aqui ao meu lado uma nutricionista que tem propriedade para poder falar de um assunto tão delicado no sentido de a gente poder saber a importância do período pré e pós-cirurgia, pensando, claro, na alimentação. Nádia Naira, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Muito obrigada pelo convite, por me dar a oportunidade de falar um pouquinho da cirurgia bariátrica, que hoje tem crescido muito, sim, principalmente depois da pandemia, o índice de obesidade aumentou demais. E com isso também a cirurgia bariátrica como forma de tratamento para a obesidade. Com certeza. E Nádia, o profissional da nutrição, como um todo, ele tem uma importância muito grande, seja em qualquer situação. Mas, especificamente tratando, quando o nutricionista vai atender algum paciente que pretende fazer a cirurgia bariátrica ou já fez, aí no processo pós-cirúrgico, a importância de vocês é ainda maior. Eu queria saber de você qual que é a importância do nutricionista antes da cirurgia e também depois da cirurgia. Então, antes da cirurgia, a gente aborda como a necessidade de controlar a alimentação do paciente, sim, porque quando se faz a cirurgia, diminui o estômago, claro, mas a mente continua a mesma. Então, eles podem ter aquela compulsão alimentar que eles já tinham antes da cirurgia. Então, a gente vai trabalhar o que vai evitar essa compulsão. Sim. A gente vai trabalhar em cima de uma reeducação alimentar, de um plano nutricional bem estabelecido, com a contabilização de calorias, né, proteína e enfim. E a gente vai trabalhar também a suplementação, já antes da cirurgia. Porque não é pelo fato de o paciente ser obeso que ele não esteja desnutrido. Ele já tem uma deficiência nutricional, até mesmo pelo fato de já ser um paciente inflamado. Então, a gente precisa de entrar com uma suplementação, porque depois da cirurgia, naquela parte de cortar o estômago, tem uma parte que fica inativa. Então, tem alguns nutrientes que eles não são absorvidos. Sim. E vai aumentar ainda mais essa deficiência. No pós-cirúrgico, a gente já vai trabalhar com aquela parte de progressão das dietas, né, que tem aquelas fases de dieta líquida, restrita, líquida, pastosa, branda, até chegar à dieta livre, que já é aquela dieta com uma consistência normal, sim, que é essa que a gente come. E a gente vai trabalhar o acompanhamento quanto à perda de peso, sempre estimulando a perda para evitar o reganho de peso. Sim. Que é o medo de todos os bariátricos. E justamente sobre o momento pós-cirurgia, porque constantemente você consegue perceber nas redes sociais ou até no convívio pessoal, pessoas que passaram por esse processo de cirurgia bariátrica, que tinham um sonho de fazer essa cirurgia, mas ao mesmo tempo caem no erro de não fazer o acompanhamento com o nutricionista e acaba adotando uma alimentação normal ou até mesmo uma alimentação não saudável no momento pós-cirurgia. O quanto que isso pode ser maléfico para essa pessoa que se enquadra nesse quadro? Então, o paciente, pelo fato dele ter escolhido a cirurgia bariátrica, é porque ele queria uma qualidade de vida melhor. Sim. Mas talvez ele não esteja apto para fazer a cirurgia porque não teve uma mudança de hábito, tanto alimentar quanto de qualidade de vida. Sim. Porque não adianta fazer a cirurgia bariátrica se você não fizer um acompanhamento adequado. Se você não fizer uma dieta ou não fazer uma atividade física. Porque se antes a pessoa ela tinha dificuldade de fazer isso tudo por causa do excesso de peso, hoje ela fez a cirurgia, ela vai estar mais, sim, magra, mas pode vir acarretar com outras doenças, sim, por causa das deficiências nutricionais. E justamente sobre a importância da pessoa ter essa consciência da questão da alimentação,
Eu imagino também que, é lógico que você não é psicóloga, mas também entra a parte psicológica de você trabalhar, de ter uma conversa com esse paciente, de falar, você está fazendo a cirurgia que ela é muito agressiva, ela é muito importante, você tem um sonho de poder ficar magra ou magro, mas precisa também ter uma parte psicológica muito forte para não se atentar a comer as famosas porcarias, as besteiras ou bebida alcoólica. Também tem essa parte do nutricionista, também às vezes ser um psicólogo com esse paciente? Tem demais. Às vezes, por causa desse período de compulsão que é bom a gente conversar com eles. Mas a maioria das vezes é melhor, o resultado ele é muito mais eficaz quando tem acompanhamento dos dois. Inclusive, tem muitos estudos que falam, né, que o paciente bariátrico, antes de fazer a cirurgia, ele já precisa de ter esse acompanhamento para trabalhar tudo junto. Sim. Porque vai precisar mais disso no pós-operatório. Que é onde ele vai ter aquela vontade de comer, mas ele não vai conseguir comer. Aí entra aquele quadro de depressão, de síndrome do pânico, não quer sair porque vai ver gente, todo mundo vai encontrar para comer. E aí é onde entra o psicólogo para ter aquela terapia. E sobre o profissional da nutrição como um todo, saindo um pouco da questão mais específica da área da bariátrica, eu queria saber de você se com a pandemia deu para a gente poder observar um movimento de expansão muito grande dos profissionais da área da educação física, por exemplo, que ganharam uma importância porque as pessoas viram que a pandemia talvez serviu de forma positiva, se é que teve alguma coisa positiva na pandemia, mas pensando com a cabeça de alguns profissionais de educação física, eles perceberam que eles ganharam uma notoriedade maior porque as pessoas colocaram na cabeça delas que a atividade física é de suma importância. E aliada a uma boa atividade física, também tem uma boa alimentação. Queria te perguntar se, com o advento, né, infelizmente, da pandemia, você conseguiu perceber que as pessoas estão valorizando mais a figura dos profissionais da área da nutrição. Nossa, demais. O famoso mineirês agora, porque se você falou desse jeito é porque de fato isso aconteceu ou tem acontecido. Não, demais. Porque as pessoas elas ficaram ociosas em casa, sempre muito delivery, comida muito prática. Então, também aconteceu o excesso de peso por causa disso. Hoje, muitas compulsões alimentares vieram por causa dessa pandemia, que já veio também problema psicológico, né? A maioria das vezes descontam na comida e chegam no consultório sempre falando, ai, Nádia, de 2019 para cá não consegui perder peso. Ai, ganhei, foi 10 quilos. Aí, e todas as vezes, no meu acompanhamento mesmo, eu vejo as pessoas falando que têm vontade de fazer atividade física, mas às vezes por falta de tempo, ou uma organização de horários, eles não praticam, mas eles já enxergam essa necessidade. Então, é uma coisa que eu sempre incentivo durante o acompanhamento. De fato, né? Parece que é um combo, né? A importância que se deu ao profissional da educação física juntamente com o profissional da área da nutrição. Sobre a questão da nutrição e também da cirurgia bariátrica, para quem não entende, para quem nunca teve vontade de fazer uma bariátrica, porque não se enquadra nesse processo de obesidade, na dieta pós-cirurgia, o que consiste basicamente essa dieta, essa alimentação para um pós-cirúrgico de bariátrica? É sopa? São alimentos mais leves? Como é que consiste? Explica para nós. Essa dieta pós-imediato, né, saindo do hospital, ela não é nem para emagrecer, como muita gente pensa que é. Ela é mais porque o estômago está muito novinho, até costumo comparar com o estômago de bebê, que começa com aquela amamentação, né, o aleitamento materno exclusivo. Na cirurgia bariátrica tem que ser a líquida para quê? Para ajudar naquela cicatrização, para evitar que solte um ponto ou que o paciente realmente fique empazinado. Então, tem que respeitar aquela quantidade. E é líquida, restrita mesmo, não pode ter resíduo, porque tem que evitar uma sobrecarga do estômago para digerir os alimentos. Então, eles ficam, em média, na dieta líquida restrita uns 7 dias, 4, 7 dias, a depender do paciente. Depois vai para a dieta líquida, que a líquida restrita ela tem que ser coada, que não pode ter resíduo. A líquida completa já é batida no liquidificador, mas não precisa de ser coada. Aí vem a pastosa, que é amassadinha, tipo em consistência de purê. Depois a branda, que é tudo cozidinho, mas já pode vir em pedaços. E depois é a livre. E depois ainda que vem as outras liberações, né? De café, a bebida alcoólica que vem depois de 6 meses.
Então, vai depender também do tempo e de como está sendo o paciente. Saindo mais uma vez da área nichada da cirurgia bariátrica, imagino que lá no seu consultório você recebe vários tipos de relatos de pessoas que se alimentam de uma forma não tão saudável assim. Queria te perguntar, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, se muitas pessoas colocam vários tipos de hábitos que são maléficos para a nossa saúde. Seja a má alimentação, seja a não prática de atividade física. Você, como nutricionista, pode afirmar que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm hoje em dia é a questão dos maus hábitos alimentares. De fato, o brasileiro, ou pelo menos as pessoas que você convive lá no seu consultório, não tem uma alimentação saudável e isso é ruim porque pode acarretar uma doença grave lá na frente? Muito. É o que mais acontece, porque, igual eu falo com eles, gente, um hábito, ele não é adquirido do dia para a noite. Ele vem acontecendo rotineiramente, que quando você assusta, ele já está vindo te trazer um problema. Igual, por exemplo, uma pessoa que ama doce. Ela já cria aquela necessidade de, nossa, acabei de almoçar, eu tenho que comer um doce. Sim. E o doce realmente é um vício, porque ele libera um hormônio de prazer quando a gente come. Então, quanto mais a gente come, mais a gente quer. Então, a gente tem que trabalhar com estratégias que vão diminuir essa vontade de comer o doce. Tá aí. Uma aula sobre nutrição com a nutricionista Nádia Naira. Nádia, primeiramente, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui para poder falar de um assunto muito importante. Obrigado mais uma vez. De nada, obrigada a você. Nós quem agradecemos, o Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!